Boa tarde, pessoal. Passando aqui com vocês para dar uma dica em uma questão, tá? Um exercício em que um aluno me solicitou que estava com dúvida, tá? Então, estou gravando esse vídeo simplesmente para comentar um pouco sobre esse exercício em particular, tá? O exercício solicitado foi esse exercício 2 da seção 9.2 do livro do Guido Rizzi, tá? A questão dizia exatamente o seguinte: pedia para a gente determinar as dimensões do retângulo de área máxima e cujo perímetro 2P é dado, tá? Então, se o perímetro é dado, então esse perímetro ele depende de P, né? O parâmetro P é uma constante que vai ser dada. Então, você dá o P, você tem o perímetro do retângulo. Então, a gente sabe que o perímetro do retângulo, né, é a soma de todos os lados, né? A soma de todos os lados dá o perímetro. Constantemente, a gente denota por 2P, tá? Então, vamos supor que as dimensões do retângulo sejam exatamente A e B, tá? Ou seja, os lados do retângulo medem A e B, certo? Então, nós vamos tomar isso por hipótese. Inicialmente, eu estou pegando um retângulo não, digamos assim, cujos lados opostos são iguais, mas não todos iguais, tá? Mas a gente sabe que um quadrado também é um retângulo, nesse caso, quando todos os lados forem iguais, tá? Então, eu vou tomar A e B como a dimensão do retângulo, e uma vez que o perímetro é dado, é 2P, então a gente sabe que a soma de todos os lados dá o perímetro, então significa que quando eu somar todos os lados aqui, vai dar 2P, tá? Então, tu vai ter que 2P igual a 2A mais 2B, certo? Perfeito. Se você dividir tudo por 2, né? Essa equação pode ser simplificada simplesmente como P igual a A mais B, tá? E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou isolar B, tá? Inicialmente eu vou isolar o B. Eu poderia isolar o A também, mas eu vou isolar o B, tá? Isolando B, você tem que B é igual a P menos A. É só pegar o A e jogar para o outro lado. E como eu falei, esse P é uma constante dada, né? É a constante que você dá inicialmente quando você toma o perímetro daquele retângulo como se fosse 2 vezes esse número P, tá? Então, nós temos que B é igual a P menos A e P é o número real dado, uma constante. Tá, perfeito. Agora vamos trabalhar na área, né? Além disso, né, a área, que eu vou denotar por Y, eu vou chamar de Y, na verdade é uma função de A e B, né? Por que uma função de A e B? Porque, por exemplo, eu sei quanto é que vale o perímetro, né? Mas, por exemplo, imagina que o perímetro é 10. Então, eu ia dividir isso aqui de forma que estivesse 2 vezes o número A mais 2 vezes o número B, né? E isso daria 2 vezes daria o perímetro, que nesse caso era 10, né? Então, a função área, né? A área, ela é a base vezes a altura do retângulo. Então, ela é A vezes a base, que eu estou chamando de B, vezes a altura, que eu estou chamando de A. Então, a área, ela vai depender de A e de B, certo? Vai depender de A e de B. Conforme o A e o B variam, você vai ter áreas, né? A área é diferente. Então, nós podemos dizer que, uma vez que, né, esse A e B ele vai variar de acordo com o perímetro varia, né? Então, nós podemos dizer que a área, ela depende, né, de A e de B. Então, ela é uma função que depende de A e de B. Por isso que eu coloquei Y de AB é igual a vezes o B, né? Que aí a gente já está usando a geometria, né? A área de um retângulo é a base vezes a altura, né? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, tem que ter uma noção dessas coisas também, tá? Mas, uma vez que, por estrela, a gente sabe que o B é P menos A, então meio que tu consegue escrever o B em função de A. Então, a tua função não passa a depender simplesmente de A, né? Porque o B depende de A, certo? Então, essa função aqui que inicialmente dependia de A e B, agora passa a depender só de A, né? Isso vem aqui da estrela, né? Estrela implica nisso. E por quê? Porque eu peguei o B aqui e escrevi como se fosse P menos A, tá? Então, fica A vezes P menos A. No lugar do B, eu coloquei P menos A. De onde você distribuindo aqui, você tem que Y de A é igual a AP menos A quadrado. Então, você tem uma função, tá? Do segundo grau, né? Em A, tá? Uma função do segundo grau em A, ok? E aí, o que a gente pede na questão é o seguinte, olha.
ele pede para a gente determinar as dimensões do retângulo, ou seja, o tamanho dos lados desse retângulo, né? Mas para que essa área seja máxima. Para que a área seja máxima, a gente sabe que a função área é essa daqui, né? A gente tem que encontrar os pontos de máximos dessa função, que é a função área. Então, é simplesmente estudar quem são os pontos de máximos, né, dessa função aqui do segundo grau. E aí a gente pode usar, né, para estudar, né, a relação envolvendo a questão do crescimento e decrescimento da função, como a gente viu, né? Se você tem um intervalo onde a função está até crescendo, depois ela passa a decrescer, então você passa a ter um ponto aqui de máximo, né? Exatamente nesse ponto onde ela deixa de crescer e passa a decrescer. Então, é basicamente isso. Então, para isso, a gente precisa estudar o quê? Se a gente quer estudar crescimento e decrescimento, a gente precisa estudar a primeira derivada. E aí, uma derivada simples, né? Aqui uma função em A, observe. Então, derivando A vezes P, estou derivando em A, tá? A vezes P, então a derivada de A é 1 vezes a constante, vai dar a própria constante aqui, vai dar P. E a derivada de A quadrada é 2A, né? Então, vai ficar simplesmente a y' de A é igual a P menos 2A, tá? De onde, estudando as raízes, né, estudando os zeros dessa função derivada, a gente, igualando isso daqui a zero, né, a gente tem que, na verdade, P menos 2A igual a zero. De onde você isolando A, né, ó, passa 2A para cá, então vai ficar P igual a 2A, passo 2 dividindo, vai ficar A igual a P sobre 2. Então, A igual a P sobre 2 é uma raiz da derivada, da primeira derivada, né? Então, agora é só estudar o comportamento da primeira derivada. Então, por exemplo, tá aqui, imagine que aqui esteja P sobre 2, né? Aí, observe que essa função aqui, P menos 2A, é uma função do primeiro grau, certo? Se ela é uma função do primeiro grau, significa que o gráfico dela é uma reta, certo? Se o gráfico dela é uma reta, você só precisa saber se ela está crescendo ou decrescendo, tá? Mas, o que é que determina o crescimento e decrescimento? É o valor de A, né? De A da função do tipo AX mais B, tá? Não é esse valor desse A aqui. Bem, observe que o valor de A, no caso, é o número que multiplica a incógnita, no caso que multiplica esse A aqui. Então, nesse caso aqui é menos 2. Como é menos 2, significa que o gráfico dessa função é decrescente. Então, porque ele é negativo, certo? Então, nós temos esse comportamento para o gráfico, né? Então, analisando aqui, né, a gente consegue observar que a primeira derivada ela é positiva para qualquer valor que esteja à esquerda de P sobre 2. E ela é negativa para qualquer valor, né, que esteja à direita de P sobre 2. Então, o que significa isso, pessoal? Que se você... Aqui é a análise da primeira derivada, isso refletido na função, significa que aqui a função y cresce e aqui ela decresce, tá? A esquerda de P sobre 2 ela cresce e a direita de P sobre 2 ela decresce. Então, de certa forma, o que isso está dizendo para a gente, pessoal? Que P sobre 2 é um ponto de máxima, né? De acordo com como a gente estudou. Porque, ó, ela vai crescendo, 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 parou de crescer e aí começa a decrescer. Então, aqui, exatamente nesse ponto, a gente tem o ponto máximo da função, tá? Então, o A, né? A raiz aqui, P sobre 2, é ponto máximo, né? É ponto máximo da função y, que é a função área. Se ela é ponto máximo, significa que a gente já tem o candidato, né? No caso, a um dos lados, né? Que é P sobre 2. E como o B depende de A, né? Que é P menos A, então só fazendo a conta aqui, no lugar do A você coloca P sobre 2. E aí P menos P sobre 2 dá exatamente P sobre 2, né? P menos a metade de P dá a metade de P. Então, o B é P sobre 2. De onde a gente conclui, né? E a gente encontra, no caso, as dimensões, né? As dimensões do retângulo. Na verdade, como o A e o B são iguais, né? Na verdade, isso aqui vai se resumir num quadrado de lado P sobre 2, né? Que observe. O lado A é P sobre 2, né? P sobre 2, P sobre 2, P sobre 2. Então, isso aqui é um quadrado. Os 4 lados são iguais, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Esse vídeo realmente era só para comentar essa questão com vocês, tá? E até a próxima.